For permanent change, we must channel all our energy into revolution. Yes, I know. I am talking about fighting back. Transatlântico, uma minissérie da Netflix. Uma história sobre coragem e resistência. The police are raiding the hotel. No one here is breaking any law. They're all criminal aliens, Mr. Fry. They are refugees. What is the difference? Mas o quanto há de realidade na obra? Quem foi Varian Fry? I have lost everyone. You have to keep moving forward. I'm doing something truly important here. Maybe for the first time in my life. Vive la résistance. Varian Fry foi um jovem idealista que salvou vidas durante a Segunda Guerra Mundial, mas muita gente nunca ouviu falar dele. Para entender a história do jornalista americano e a missão de resgate que permitiu a fuga de 2.000 pessoas, é preciso voltar ao início do regime nazista. Em janeiro de 1933, os nazistas tomaram o poder e Adolf Hitler se torna chanceler do Reich. Ao mesmo tempo, os judeus eram perseguidos e marginalizados. Em 1935, com as leis raciais de Nuremberg, eles passaram a ser cada vez mais excluídos da vida social na Alemanha. Também em 1935, o americano Varian Fry viaja para Berlim e testemunha um ataque brutal contra judeus. Chocado, ele escreve um artigo para o New York Times. As reações nos Estados Unidos decepcionam nenhum protesto ou sequer interesse. Varian Fry retorna à sua terra natal e procura uma forma de ajudar os perseguidos. Não consegue. O regime nazista segue causando o terror. Judeus são atacados sem motivo. Em julho de 1938, foi realizada a Conferência de Evian, na França, na qual diversos países se reuniram para discutir como ajudar os judeus perseguidos pelos nazistas. Sem resultado. O mundo transmitiu aos nazistas que realmente não se importava com o que estava acontecendo e que não faria nada a respeito. Quando você transmite uma mensagem dessa aos vilões, você faz parte do crime. O espectador faz parte do crime. Isso até hoje não foi assimilado nos Estados Unidos. Em novembro de 1938, sinagogas foram incendiadas por todo o Reich alemão. Lojas e instituições judaicas vandalizadas. Era o início do Holocausto dos judeus europeus, o maior da história. E então tudo acontece muito rápido. O dia 1º de setembro de 1939 marca o início da Segunda Guerra Mundial com o ataque alemão à Polônia. Pouco tempo depois, Reino Unido e França declaram guerra ao Reich alemão, seguidos por outros países. Os Estados Unidos permanecem neutros. Em 16 de junho de 1940, tropas alemãs marcham para Paris. Alguns dias depois é assinado um armistício dividindo a França em 2 zonas, uma ocupada pelos alemães e outra não. O Marechal Pétain se torna chefe de governo e colabora com o regime nazista. Judeus, pessoas consideradas indesejáveis e oponentes políticos temiam ser entregues aos alemães. Refugiados de toda a Europa vão para a cidade portuária de Marsella, sul do país. A segunda maior cidade da França é um dos poucos lugares da Europa de onde uma fuga para o exterior ainda parece ser possível. Longas filas se formam em frente ao consulado dos Estados Unidos na tentativa de obter um visto. Em junho de 1940, durante um jantar com a esposa do presidente americano Eleanor Roosevelt, é fundado o Comitê de Resgate de Emergência em Nova York. Varian Fry é convidado a viajar para Marsella para providenciar vistos de emergência a 200 intelectuais e artistas judeus. O jornalista aluga um quarto de hotel e dá início à missão de resgate. Quando ele chegou a Marsella, os alemães estavam tentando expulsar os judeus. Quando ele foi embora de lá, os portões haviam se fechado e a solução final estava em andamento. Considero essa uma parte muito importante da história. A missão Fry se posicionou contra o rumo que o mundo estava tomando.
where the world was going. Na lista de artistas que Varian Fry deveria salvar estavam personalidades como a filósofa Hannah Arendt, poetas como o surrealista André Breton, Heinrich Mann, irmão de Thomas Mann, Walter Mehring, Franz Werfer e a esposa Alma, e os artistas Marc Chagall e Max Ernst, a maioria já mundialmente famosa na época. No caso de Jacques Chiffrin, uma das grandes personalidades do mercado editorial parisiense, a fama não foi suficiente. A dor que meu avô e minha avó sentiram, a famosa colecionadora de arte Peggy Guggenheim descreveu no diário dela o encontro com meu avô, Jacques Chiffrin. Ela diz: "Nunca vi alguém tão assustado na minha vida." Outro exemplo é do escritor Leon Feuchtwanger, que já havia sido enviado 2 vezes para um campo de concentração francês em 1940. Para que ele pudesse escapar, o então vice-cônsul dos Estados Unidos infringiu a lei. Eu não podia violar nenhuma das normas regulares, mas fiz isso em um caso quando mudei o nome da pessoa do passaporte. Essa pessoa era Leon Feuchtwanger, que nunca mais retornou à Alemanha após se refugiar nos Estados Unidos. Muitos refugiados não suportaram a situação. O filósofo berlinense Walter Benjamin tirou a própria vida enquanto fugia pela Espanha. E ele não foi o único. Vários opositores do regime nazista, comunistas e socialistas tentaram fugir, mas Fry não conseguiu ajudar a todos. Nem todo mundo queria que esses vistos fossem concedidos, era uma disputa política. E ele tinha limitações na hora de ajudar aqueles que buscavam auxílio. Varian Fry tinha uma equipe formada por jovens estudantes e opositores do nazismo que de alguma forma foram parar em Marsella. Entre eles está Mary Jane Gold, uma rica herdeira americana que doa grande parte de sua fortuna para ajudar na missão. Mary Jane Gold paga o aluguel da Vila Herbel, nos arredores de Marsella, para abrigar os ajudantes e refugiados. Entre eles Marc Chagall, que mesmo em fuga não deixou a arte de lado e hoje é considerado um dos pintores mais importantes do século XX. Albert Hirschman, perseguido por ser judeu e antifascista, é um dos membros mais ativos da equipe. Após a guerra, ele se torna um renomado economista nos Estados Unidos. Irgendwie habe ich, glaube ich, doch ein bisschen Munterkeit oder Optimismus in dieser De alguma forma, acho que eu trouxe um pouco de alegria e otimismo para essa situação muito ruim. É claro que havia muitas pessoas que estavam muito tensas e deprimidas. Todos nós estávamos deprimidos com os acontecimentos das últimas semanas e meses. O ilustrador austríaco Bill Spira também corria perigo por ser judeu, e Varian Fry tem um plano especial para ele. No início disseram que eu não estava em nenhuma lista de resgate, mas que iriam perguntar, ver o que poderiam fazer por mim e me avisariam. Então recebi uma notificação. Quando cheguei lá pela segunda vez, Varian Fry me chamou para entrar no escritório dele, onde havia 1 ou 2 pessoas e disse: "Então, você é ilustrador?" Eu disse que sim, e ele perguntou que tipo de desenho fazia. Eu disse: "Já trabalhei para jornais. Posso desenhar algo para você?" Ele disse: "Sim, mas é algo muito específico, não tem nada a ver com desenho. Você já falsificou passaportes?" Eu disse que nunca. De qualquer forma, mesmo se já tivesse feito, também não confessaria. E ele falou: "Temos alguém que pode ensinar a você. Você faria isso?" E eu disse que sim. Varian Fry e sua equipe ajudam 2.000 pessoas a fugir. Mas as autoridades americanas ficam sabendo dos métodos nem sempre dentro da lei.
E em 1941, Fry tem que retornar aos Estados Unidos. Uma parte da equipe fica e continua a missão até o sul da França também ser ocupado pelos nazistas em 1942. Certamente ele ficou muito desapontado com isso. Acho que ele pensou que receberia um grande reconhecimento. Bom, temos que colocar isso num contexto mais amplo. As pessoas realmente não falavam sobre o Holocausto. Nas 2 décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, não havia muito reconhecimento do Holocausto, pelo menos não nos Estados Unidos, e acho que nem mesmo na Europa. As pessoas estavam concentradas num trauma maior da guerra, por todas as pessoas que lutaram nela, todos os países que foram prejudicados por ela. Como é possível que ninguém tenha notado Varian Fry? Acho que é porque deixava os americanos desconfortáveis, porque ressalta as políticas americanas da época, ressalta a parcela de responsabilidade dos Estados Unidos pelo que aconteceu. E as pessoas não querem dar muita importância ao que poderia ter sido. Se Varian Fry e outras pessoas conseguiram ir a Marsella, ficar lá e fazer o que fizeram, é óbvio que muito mais poderia ter sido feito. Após a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na chamada Era McCarthy, críticos da linha oficial do governo eram taxados de comunistas. Varian Fry também se torna uma vítima do clima político acalorado. Sem dúvida tem a ver com o anticomunismo, que era muito extremo na era McCarthy e que, na minha opinião, foi injustamente direcionado a pessoas como Fry. Mas também tem a ver com o fato de que ele era um crítico fervoroso do Estado. Ele criticava muito a política de refugiados dos Estados Unidos. Em 1967, pouco antes de falecer, Varian Fry é reconhecido pelo trabalho humanitário pela Ordem Nacional da Legião de Honra da França. Em 1994, ele foi o primeiro americano a receber o título de Justo entre as Nações pelo Memorial Yad Vashem. Agora, a história da missão de resgate de Varian Fry alcança o grande público, o que é bom, certo? Os refugiados estavam realmente aterrorizados. Então, a ideia de que eles faziam orgias, não sei se isso realmente aconteceu. Isso me parece um pouco exagerado e sensacionalista. As roupas bonitas, os lindos cenários e paisagens, a história de amor, parece Hollywood demais. Em Transatlântico, há um excesso de glamour. A própria produção sempre diz que é altamente ficcional. Eu gosto de dramas históricos que tentam descobrir a verdade sobre algo que ocorreu. Você tenta fazer mudanças que correspondam à realidade ou apenas vai numa linha de seria divertido se eles fizessem isso. Por exemplo, a ligação entre Mary Jane Gould e Albert Hirschman não existiu. Outras histórias de amor também foram inventadas. Por que contar coisas que não aconteceram sobre pessoas reais? Alguns ajudantes nem aparecem na série, outros se tornam mais relevantes do que realmente foram. Mary Jane Gould, por exemplo, em Transatlântico, ela lidera uma operação de libertação em nome do Serviço Secreto Britânico. Não é verdade. A operação foi inteiramente conduzida por Varian Fry. Ele era um homem brilhante e isso não aparece. Ele era admirado por todos os seus funcionários e essa adoração não aparece. Na minha opinião, aspectos absolutamente cruciais da história ficaram de fora da série. Varian Fry se queixou com razão sobre o trabalho dele no Comitê de Resgate de Emergência não ter recebido reconhecimento suficiente. Mas, acima de tudo, ele lamentou por não ter conseguido salvar mais pessoas.
Mesmo sendo altamente ficcional, a série da Netflix apresenta uma história que vale a pena ser contada.